Bom dia, pessoal. Estamos iniciando agora mais uma live aqui do grupo Professores da Educação Infantil. Nós estamos aqui no interior da Bahia, como vocês sabem, em Tucano, ponta do sertão nordestino. À medida que vocês forem chegando, vão dando o seu bom dia, o seu boa tarde, se você for assistir essa transmissão mais tarde, o seu boa noite, se você for assistir a transmissão logo mais à noite, né? Então, hoje nós vamos mostrar algumas estratégias de ensino para você trabalhar com a história infantil A Galinha Ruiva, tá? É uma história muito interessante, uma história bem antiga também, mas que é uma história muito gostosa de se trabalhar com a educação infantil e também com Fundamental 1. Hoje nós vamos passar aqui estratégias para trabalhar com turma de educação infantil. Bom dia, Cristiane Ribeiro. Então, para iniciar essa nossa live, eu vou deixar uma frase bem interessante do livro Pedagogia da Autonomia. Como vocês sabem, é um livro que eu amo muito, que é meu livro de cabeceira, né? Diz assim: creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que ensinando aprende e o outro que aprendendo ensina. Então, eu acredito muito nessa frase e acredito muito nesse conceito de que enquanto a gente ensina, a gente também aprende, né? Que o aluno não é simplesmente um mero receptor de conhecimento e que o professor também não é um mero transmissor de conhecimento. A gente ensina e a gente aprende na medida que a gente interage com os nossos alunos. Então, a Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire, fica a dica, se você não tem, comprar. É um livro que eu acredito que todo professor deveria ler. Saberes necessários à prática educativa. Então, gente, a história da galinha ruiva. Eu encontrei uma história mais resumida no blog Linguagens e Afins, lá da nossa colega, que posta aqui sempre no grupo. E para ambientar também para os colegas que ainda não conhecem a história, apesar de ser uma história bem conhecida, bem antiga, talvez em sua grande maioria vocês conheçam, eu vou ler rapidinho para poder já, assim, as pessoas vão chegando e a gente vai se ambientando mais e a gente vai trocando ideia e vai trocando experiência. Se vocês já tiverem alguma estratégia, podem ir deixando as estratégias de vocês, que aí já agrega ao que eu vou falar e os outros colegas também já vão ajudando. Bom dia, Rose Pinheiro, bom dia, Girlânia Santos. Bem-vindos, queridos, obrigada aí pelos comentários. É bom quando tem comentário, porque a gente sabe que as pessoas estão ali, que elas estão interagindo, né? Então, a galinha ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia, ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para colher e virar um bom alimento. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar, mas era muito trabalhoso. Ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar aquele milho? Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha do milho para o bolo? Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Eu não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu não, disse o pato. Está na hora de brincar. Todo mundo disse não. Então, a galinha ruiva ficou triste e foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram com água na boca. Então a galinha ruiva disse: quem foi que me ajudou a colher o milho? Preparar o milho para fazer o bolo?
todos ficaram bem quietinhos, ninguém tinha ajudado. Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos apenas. Vocês podem continuar olhando. E assim foi. A galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa e nenhum dos preguiçosos foi convidado, né? Aqui a gente já tem a primeira estratégia, que é a contação de história, que você pode fazer com o apoio de fantoches, você pode fazer com o apoio de figuras no flanelógrafo. Eu acho o flanelógrafo assim um recurso extraordinário para se contar história. Eu lembro que nas contações de história, eu tive, o primeiro contato de contação de história que eu tive não foi na escola, foi na igreja. E na igreja, a professora da escola dominical, ela levava muitos recursos. E entre os recursos que ela levava, tinha o que eu mais gostava para a contação de história, que era justamente o flanelógrafo. Eu ficava encantada com aquilo. O flanelógrafo é fácil de você fazer. Eu tenho um vídeo lá no site que eu coloquei de uma colega que ensina a fazer. Eu peguei o vídeo dela no YouTube e eu incorporei. Tá lá, tem o canal dela. Eu vou deixar para vocês depois o canal de onde você pode aprender a fazer o flanelógrafo, se você ainda não sabe fazer o flanelógrafo, tá, gente? Quem souber como fazer o flanelógrafo ou encontrar aí nas pesquisas e quiser já ir colocando para os colegas também, já ajuda bastante. Que aí a gente vai tendo essa interação bacana. Então, o flanelógrafo funciona assim, você vai pegando as figuras e vai colocando essas figuras no material de apoio, no flanelógrafo. Aqui nós temos um cartaz magnético, né, do Grude Brink. Se o Fernando topasse fazer também, que eu acredito que o Fernando poderia até topar fazer, os personagens, e a gente ia colocando, contando a história e utilizando como apoio o cartaz. Eu acho assim, quando você tem um recurso novo, você tem mais que usar realmente esse recurso. Bom dia aí, Valéria Paula, e bom dia, Cláudia Arruda. Né? Então, assim, se a gente puder, o flanelógrafo funciona como um cartaz magnético, né? Você vai colocando as figuras e elas ficam fixadas no flanelógrafo e você vai contando a história. Aqui nós temos a galinha, temos o gato, temos o cachorro e temos o porco. Cláudia José, eu adoro esse livro, mas não conhecia em português, somente em inglês. Já fiz alguns projetos com o mesmo, que legal. Então, eu não conhecia esse livro em inglês, eu só conhecia ele em português. Mas é um livro muito interessante, realmente. Eu li esse livro quando eu era criança também, na casa de uma vizinha minha, ela tinha muitas posses, tinha muitos brinquedos e tinha muitos livros assim, aí eu aproveitava para ler lá. Ana Daís, oi, parabéns, oi Ana, bom dia para você, bem-vinda. Então, gente, o primeiro passo é contar a história, né? Você pode contar a história com o apoio do livro também, que é muito interessante, desde que você saiba como envolver as crianças na contação dessa história. Como a história é bem conhecida, talvez a criança já conheça. Se ela já conhecer a história, não tem problema algum de você recontar de uma outra forma, entende? E aí você pode pegar vídeos do YouTube para trazer com contação, você pode ver algum desenho que faça referência, eu acredito que tem algum desenho da Disney que faça referência à galinha ruiva. E aí você pode já iniciar com uma contação de história. Posteriormente, a gente tem a outra estratégia, que é falar sobre a história, né? Aqui você pode falar sobre a questão da cooperação, sobre por que os bichos não quiseram cooperar, né? Aí eles vão dizer, um queria brincar, né? O outro disse que tinha acabado de almoçar, né? Cada um arrumava uma desculpa para não ajudar. O outro dizia que estava muito ocupado, né? Rose Pinheiro, como fazer curso de contação de história, Gi? Olha, Rose, eu tenho um curso de contação de história lá na minha plataforma. Ele é do professor Davi, né? Então, é um curso bem bacana. Se você quiser depois entrar em contato comigo pelo WhatsApp, aqui mesmo pelo bate-papo, para eu te dar o link e lhe dar maiores informações sobre o curso, aí é só falar comigo, tá? É um curso muito, muito interessante. É do professor Davi, né? Então, gente, assim, cada um encontrava uma desculpa, né? E você basicamente não induz a criança numa roda de conversa. Basicamente, você espera que ela tenha observado alguns elementos da história no momento da contação
e que elas vão interagindo. O complexo não, o que é muito comum numa roda de conversa, que a gente vê muito, são os professores falando e a criança apenas respondendo. E uma roda de conversa precisa ser algo mais interativo, não apenas um espaço de pergunta e de resposta, entende? Então, deixe que as crianças falem sobre a história, né? Então, assim, tá todo mundo numa roda. Eu não gosto de contar história em roda, em círculo. Eu gosto de contar história em semicírculo. Quando eu falo roda de conversa, eu quero falar mais um semicírculo, um espaço onde todos possam se ver, né? E não apenas o professor ficar com aquele aluninho do lado. A gente fala muito aluninho, né, gente? A gente usa muito diminutivo, é porque eles são muito pequenininhos. Aí, mais um diminutivo. Então, assim, já também tira essa questão da criança que quer sempre ficar do lado do professor. Se você fizer um semicírculo, é melhor. Porque ninguém vai brigar para ficar grudado em você. Eliana, acho lindo contação de história. Parabéns, também acho a coisa mais linda, Eliana. Queria ter muito talento para contar história. Não tenho tanto talento assim, mas adoro contação. Sou muito tímida para contação de história. Silene, bom dia. Contei para as minhas crianças, degustamos um delicioso bolo de milho, exploramos a receita maravilhosa. Exatamente, Silene. É um livro que ele tem muitas possibilidades, né? E então, como eu havia falado, da roda de conversa, deixe que as crianças explorem, deixe que elas falem. Se você achar necessário em algum momento trazer algum elemento, que na roda de conversa a voz do professor não seja a mais ouvida, que a gente aprenda a escutar os nossos alunos, que a gente aprenda a observar como eles perceberam aquilo que foi contado, o que foi interessante no momento da escuta. Entende? Não induzir eles a dizer que maravilha, que bom, que interessante, ou não induzir a que eles digam, nossa, que preguiçosos, deixar que eles pensem por eles mesmos. Talvez no final da história algum vai chegar à constatação de que, poxa, ela podia ter dividido, né? Ela poderia ter compartilhado o alimento com todos, né? Ou eles poderiam chegar à constatação de que um tinha acabado de almoçar, realmente não dá para fazer isso, ou ele precisava brincar. Entende? Então é bom que a gente deixe a criança livre para que ela fale da... Ok? Gente, tive uma queda na conexão aqui, tá? Uma quedinha básica na conexão, mas a gente já está de volta aqui com vocês, né? Desculpe a interrupção. Muito computador, muita criança, aí entra na rede, internet lenta, a gente acaba tendo alguns probleminhas técnicos. Mas enfim, passado esse momento, essa primeira estratégia, que é a estratégia da contação da história, essa segunda estratégia, que é a estratégia da roda de conversa, para acolher as impressões das crianças e a partindo daí observar se o nosso planejamento vai ser realmente interessante, ou se a gente vai precisar agregar mais alguma coisa da fala da criança, é bem interessante. Se você tiver um projeto da galinha ruiva aí para passar uma semana, é bom que nessa primeira conversa você já pega elementos para você trazer para o seu plano de aula. E como o plano de aula é flexível, como a gente estava falando em outro vídeo sobre o plano de aula, você também observa se pode encaixar mais alguma coisa no seu plano daquele dia, se você pode retirar algo e colocar algo que você percebeu que vai ser mais do interesse deles, ok? Então a gente tem aqui uma atividade posterior que a gente pode fazer um mural de galinhas ruivas, né? E como é que a gente faz esse mural de galinhas ruivas? Claro que a gente faz um mural participativo. Então, você pode fazer uma moldura, você pode cercar essa moldura de pequenas figuras de milho, não precisa ser nada muito elaborado. Se você quiser também, você pode imprimir os milhos e pedir que as crianças pintem. Então, só faz a moldura, leva a moldura para a sala de aula e você faz o carimbo de mãos, faz uma atividade sensorial, que é o carimbo de mãos, né? Então a gente coloca a tinta na mãozinha da criança ou pede que uma criança pinte a mão da outra criança para que elas participem o máximo possível. O que a gente vê a respeito do carimbo de mãos e a crítica que a gente já fez e faz muito é a questão do trabalho ser basicamente todo feito pelo professor. Quando o carimbo de mão deve ser um trabalho em que a criança possa participar. Então ela vai participar da escolha da tinta. No caso da galinha ruiva nós escolhemos a tinta vermelha. Aí a gente já trabalha a cor vermelha, né? E ela faz a escolha da tinta, ela
faz a pintura da mão do colega ou da própria mão, se for mais interessante. Ela escolhe o lugar onde ela vai fazer o carimbo da mão dela no cartaz. Ou, se você for fazer na folha de ofício, deixe que ela faça o carimbo por si só. Apenas oriente que ela pressione a mão um pouco mais, porque vai sair mais bonito, entende? E dali, a criança faz os detalhes. Ela faz os detalhes, não o professor. Olá, Soraya. Então, o detalhe tem que ser feito pela criança, o olho vai ser feito pela criança, o bico vai ser feito pela criança, a crista vai ser feito pela criança, que a criança possa produzir e que a gente não fique com essa mania que nós temos de produzir pela criança. Além da gente pegar algo tão que pode ser rico, que pode ser uma atividade sensorial muito interessante e transformar isso numa atividade de pouco interesse para a criança, quando a gente faz por ela, a gente também está fazendo um trabalho padronizado, todo igualzinho e com o conceito do que a gente acha que é perfeito, entende? Então é bom que a gente reveja os nossos conceitos no momento que a gente vai aplicar uma atividade. Edna, é uma história com riqueza de estratégias que levam o educador educando a passear de forma totalmente interdisciplinar, que é marcar a infância de maneira muito positiva para toda a vida, uma educação. É ótimo apontamento, Edna. Realmente é uma história muito rica e que tem aí muitas e muitas estratégias. Então, assim, não faça pela criança, tá? Deixa que a criança vai fazer. Quando a gente faz a sugestão de um carimbo de mãos, a gente faz a sugestão no sentido de que você não faça pelo aluno, mas que você deixe o aluno construa. Então, o aluno construiu, ele carimbou a mãozinha dele já no mural, na moldura que você fez, ele faz os detalhes. Ou você fez a carimbagem na folha de ofício, ele recorta ao redor, ele recorta, nunca você, ele recorta. Porque se você for recortar para o aluno, para que esse trabalho fique bonito, dentro do que esteticamente você considera bonito, essa criança não vai desenvolver a coordenação motora dela no uso da tesoura. O corte vai estar sempre torto, o corte vai estar sempre no conceito do adulto mal feito, mal elaborado e mal acabado. Então, deixe que a criança faça. Aqui a gente tem deixa eu ver onde é que eu coloquei, gente. Um modelinho de carimbo de mãos, olha só. Eu tenho aqui, ó, lá no site Ideia Criativa, a gente deixou essa sugestão. Vocês conseguem ver? Vê se vocês conseguem ver direitinho. É uma galinha ruiva, vê? Essa foi feita pela minha filha. Ela já não tinha mais 4 ou 5 anos de idade. Vê? Aí ela fez o detalhe, fez o bico, fez o olhinho e recortou. Mas não fez a crista, percebe? Percebe? Então deixa que a criança produza como ela achar interessante. Se para ela isso aqui já é uma crista, entende? Outra sugestão também com carimbo de mãos é fazer a galinha ruiva, essa aqui é amarelinha, né, gente? E os pintinhos, olha só os pintinhos, vê? Você pode fazer em folha de ofício assim. Vamos fazer a galinha ruiva e os seus pintinhos, vê? E a gente faz esse trabalho aqui, ó, carimba a mãozinha, e aí faz a galinha e faz os pintinhos, né? E posteriormente pega esse trabalho que foi feito numa folha de ofício e vamos fazer a exposição. Convide para que as próprias crianças façam essa exposição, né? Se você achar necessário colocar o durex, que envolve um pouquinho mais de habilidade motora e que você observa que eles não vão conseguir, então você coloca o durex, mas você deixa que a criança leve até o mural e que a criança fixe, tá? Se for no caso de cola, você orienta a criança o quanto de cola ela deve usar, para que ela coloque essa cola na folha de ofício e ela cole, tá bem? Mas o máximo de participação da criança deve haver em qualquer estratégia de ensino que você for utilizar. Qualquer metodologia que você for utilizar em sala de aula, qualquer atividade que for proposta, é preciso que a criança participe ativamente, tá? O mínimo que o professor puder intervir é interessante. Então, gente, direcionar jogo pedagógico
com os personagens da Galinha Ruiva, né? Esse jogo pode ser realizado em grupo, ele promove a interação entre os alunos e promove também momentos de diversão, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei o jogo. Deixa eu ver. Ah, gente, o jogo não foi impresso, mas assim, eu tenho o jogo no meu site, eu vou deixar o link para vocês irem lá ver o jogo, vê? Mas eu tenho os personagens, ó. Tem o rato, o porco, o pato, o pinto, o gato e a galinha, tá bem? É assim. Tá vendo? E aí eles vão jogar. Como é que é esse jogo? Deixa eu pegar aqui a minha estratégia. Eu tenho também lá no site, aqui não foi impresso. Acho que acabou a folha de impressora e eu não me dei conta. Eu tenho lá no site também um dado com os personagens. Em cada face tem um personagem no dado. E tenho também uma tabela, né? Então vai ser o seguinte, você disponibiliza um dado com os personagens, sorteia entre eles um personagem. Então, um jogo, uma rodada vai participar 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Você vai colocar dentro de um saquinho e você vai sortear com qual personagem cada criança vai ficar, né? Cada criança vai jogar o dado e todos pintarão um quadro acima do animal sorteado, né? Então a gente tem uma tabela com os quadros, por exemplo, 5 quadros. Aí a criança joga e ela pinta na tabela quando sair o animal que ela está representando. Então ela jogou o dado, caiu no gato. E aí o animal dela é o gato. Então pinta na tabela um quadro correspondente ao gato. Aí jogou de novo, saiu outro, né? Então vence a criança cujo animal chegar ao milho primeiro. A gente tem um milho no topo da tabela. Ela joga o dado. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. Eu sou muito visual. É difícil para mim compreender. Espero que seja mais fácil para vocês. Eu pego o dado com cada face com o personagem da história. Eu vou sortear os personagens para as crianças. Cada uma terá que representar um personagem. E eu vou jogar o dado. E aí eu vou pintar na tabela. Esse jogo pode ser feito pintando na tabela, tá? Mas também esse jogo pode ser feito com o professor fazendo uma tabela no chão, tá? Colocando o milho na ponta e a criança vai pulando os quadrinhos de acordo com a hora que o dado sortear o animal dele, entende? Então já vai ser uma atividade, pode ser uma atividade feita nas mesinhas, pode ser uma atividade mais física, de mais movimento do corpo. Faz a tabela no chão, sorteia para cada um animal, coloca ali uma tabela com 5 ou 6 quadrinhos para cada criança, e aí ela vai pulando. Toda vez que for sorteado, ela pula um quadro. Quem chegar primeiro no milho, vence. Esse é o jogo que a gente veio propor acerca da história A Galinha Ruiva, né? Uma outra estratégia é a que a colega acabou de colocar há pouco tempo, né? É de fazer junto com eles um bolo de milho, né? Ou um pão, dependendo da versão, porque há versões em que a galinha faz um pão e há versões em que a galinha faz um bolo de milho. De qualquer forma, qualquer um que você vai fazer vai ser muito rico. Fazer um bolo de milho em sala de aula é muito simples, muito simples. Talvez as crianças até questionem acerca da história por que era tão difícil, porque ela ia colher o milho, ela ia sovar o milho, ela ia fazer a farinha, né? E era muito difícil fazer um bolo de milho. Eu lembro que a minha mãe fazia, quando ela ia fazer bolo de milho, tinha que fazer primeiro o mingau e depois pegar esse mingau e colocar no forno. Hoje em dia a gente tem formas muito simples de fazer o bolo de milho, né? Até no liquidificador, com um copo de óleo, 2 latas de milho verde e açúcar e leite, né? E acho que 4 colheres de farinha de milho, aqui a gente chama de vitamilho, aí deve chamar de milharina, dependendo do lugar onde você tá, tem a marca, né? Do farelo de milho. Então coloca aquilo, bate no liquidificador, sabe? É uma maravilha de você trabalhar, tá? Trabalhar receita em sala de aula é uma experiência muito rica.
Você vai observar ali texturas, você vai observar cheiro, você vai observar sabores. É uma coisa muito rica para a criança trabalhar com receita. E muitos professores têm medo de trabalhar com receita. Então, se você tem medo de trabalhar com receita porque vai fazer muita bagunça, ou por questões de segurança, olha, um liquidificador, alguns ingredientes e você faz um bolo de milho delicioso. Tem uma receita no site também do bolo de milho, tá, gente? Aí depois você pode trabalhar, sabe, tantas outras coisas. Você pode trabalhar a cor amarela, sabe, do bolo de milho. É um projeto que pode se estender muito aí. Soraya Ruiz, 2 latas de milho verde, 1 de açúcar, 1 óleo, 3 ovos e 1 colher de chá de fermento. Soraya, eu não uso fermento. E olha, fica delicioso. Eu não sei cozinhar, mas uma das coisas que eu faço e que eu já dei muita receita é de bolo de milho. E esse bolo de milho é espetacular. Só bate no liquidificador e coloca no forno e fica maravilhoso. As crianças vão amar, né? Com fermento eu nunca fiz, né? Eu dispenso o fermento, mas o que fica melhor com fermento eu não sei, né? Então, gente, assim, rico, 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 rico. Você vai trabalhar o olfato, você vai trabalhar paladar, né? Você vai trabalhar o tato. Aí você já entra com a questão dos órgãos do sentido, você já faz uma atividade espetacular, realmente. Você não precisa nem fazer um bolo só. Você pode fazer até mais de um. E depois eles vão observar o tempo do preparo do bolo. Se vocês acharem interessante, o que eu acho muito interessante, envie a receita para casa, para que os pais façam com os filhos, tá bem? Você pode já falar com eles anteriormente que você vai fazer um projeto ou uma aula com esse tema e que você vai precisar que eles façam em casa um bolo de milho com os filhos deles, tá? Eles façam essa experiência culinária gostosa. A gente tem aqui uma outra estratégia, que é confeccionar um pinto dentro do ovo, né, com reciclagem. Você pode também tá levando para a sala de aula vídeos do pintinho dentro do ovo, de como ele se forma, entende? É muito rico também você levar essas experiências para as crianças, né? Vídeos curtos, que crianças não vão prender atenção muito tempo, mas leva vídeos curtos de como o pintinho sai da casca, de como ele nasce. Eu tenho essa experiência aqui em casa porque a gente já trabalhou com incubadeira, né? E aí os pintinhos já nasciam. Então as minhas crianças já conseguiam ver isso. Que o pintinho nascia do ovo. E tem criança que fica encantada com isso. Então a gente faz um pintinho com o ovo, a gente faz um dos personagens com material reciclável. Para fazer esse pintinho, gente, eu utilizei, olha só, vocês conseguem ver aí, ó, consegue? Eu utilizei caixa de ovos, utilizei papel crepom amarelo, óleos móveis e cola de isopor. É muito simples, ó, a gente corta uma das partes como se fosse um serrilhadinho, como se fosse uma graminha, e aí a gente coloca amassa o crepom e aí cola, tá vendo? Aqui você faz a asinha, ó, asinha com crepom, aí você cola olhinhos móveis. Gente, se você não tiver olhinhos móveis, que olhinhos móveis pode ser muito caro, então, entende? Você só pega a caneta permanente ou canetinha e eles desenham, tá bem? E vai ficar legal do mesmo jeito. É uma atividade que não sai cara, é uma atividade que eles gostam, que eles vão ter que fazer também. Você apenas vai orientar, fazer um pintinho, né? Fazer um personagemzinho. E posteriormente é brincar com ele, né? Ele fica resistente, bem coladinho e aí as crianças brincam muito, tá? Então é muito interessante. Essa outra ideia aqui eu vi no site Crocotac. Tô sem o link, gente, mas olha que interessante. É um cone e aquelas perninhas sanfonadas. Vê? Eu utilizaria isso para fazer gerar uma certa curiosidade no momento da entrada na sala de aula. Eu faria para colocar em cima da minha mesa, ó.
Quem sabe fazer uma para cada aluno, né, gente? Também fica legal. Quando eles entrarem na sala, que eles virem o personagem, eles vão ficar curiosos, vão querer saber por quê. Eu gosto muito de fazer isso nas minhas aulas, sempre gostei. De criar um ambiente para que quando a criança entre, ela se pergunte por que aquilo que não faz parte daquele ambiente está ali hoje, né? Não só utilizar o que a gente utiliza todo dia na rotina, mas trazer elemento novo. Um elemento novo que gere curiosidade, elemento novo que gere interesse, que desperte interesse. Para que ele tenha vontade de saber o porquê daquilo, para que ele me pergunte o porquê e para que eu inicie contando uma história falando sobre o personagem que eu coloquei naquele dia em evidência na sala de aula. Eu costumava colocar também em cada mesinha. Em cada mesinha ia lá e colocava um elemento da história, né? Um elemento daquilo que eu ia trabalhar no dia. Então, fazer uma galinhazinha dessas, gente, olha só, uma dessa. Opa, né? E colocar cada uma delas numa mesa, né? Ainda que as pessoas critiquem muito lembrancinhas e tal, eu posso também fazer com a criança em sala? Posso. Mas eu posso fazer um mimo para ambientar? Posso. Que não seja só algo para eu dar no final da aula, para poder eles mostrarem na rua, ou para poder fazer a propaganda da escola, mas que seja algo que possa gerar aquela curiosidade inicial que a gente precisa tanto, para despertar o interesse do nosso aluno, né? Então, gente, a outra experiência, a outra estratégia que eu tenho para mostrar para vocês, que eu tenho para propor para vocês, é que a gente faça o chamado ovo de borracha ou ovo pula-pula. Então, vai ser necessário que você tenha mais de um dia para fazer esse ovo de borracha, né? Esse ovo pula-pula. Então, você vai... É uma experiência científica, né? Você vai colocar vinagre dentro de um copo e você vai colocar um ovo dentro, tá? E vai esperar um período de tempo, né? No outro dia. E esse ovo vai ficar borrachudinho. E aí que se chama ovo pula-pula, né? Ou que se chama ovo de borracha, né? Vai se romper aquela primeira casca. Vai se... Gente, esqueci o termo agora. Mas assim, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, eu tenho um vídeo. Deixei lá no site também. Encontrei no canal. Encontrei em determinado canal. Tem um canal também desse professor que faz diversas experiências simples. E é bem interessante. E as crianças adoram essa experiência. Vocês não fazem ideia de como elas adoram essa experiência. E assim, depois que elas jogarem o ovinho, que ele pular um pouquinho, ele vai se romper naturalmente. Aí você já aproveita para ver a textura do ovo, para ver a cor da clara, para ver a cor da gema, para ele ver a membrana que reveste a gema. Então, assim, é riquíssima essa experiência do início ao fim, tá? Não pode ter nojinho. Tem criança que vai ter nojinho da textura do ovo, mas não pode ter nojinho. Tem uma outra experiência também que eu acho o máximo, que é você colocar o ovo dentro da garrafa. Essa eu não tenho aqui, não lembro tanto como fazer, gente, mas procura aí como colocar o ovo dentro da garrafa. E vai ser maravilhoso, né? Eles adoram também colocar o ovo dentro da garrafa. É uma estratégia também simples de você fazer, pouco gasto, né? Se você quiser, você pode pedir para as crianças trazerem cada um o ovo de casa. Só que assim, com muito cuidado. Criança que vem com a mãe, tudo bem, eu não sei aí, mas aqui é um lugar muito pequeno, tem criança de educação infantil que vai para a escola sozinha. Eu fico extremamente preocupada quando eu vejo uma criança passar, ainda que a casa seja pertinho, eu fico extremamente preocupada quando a criança passa sozinha, uma criança de 5 anos de idade passando sozinha para ir para a escola, mas, né, realidade de lugar pequeno também é assim, né? Então, gente, e aí depois de a gente utilizar essas estratégias, essas que eu deixei, e eu sei que tem muitas outras estratégias riquíssimas, né? Pra gente falar sobre, ó, nesta versão aqui é o pão. Vocês conseguem ver aí que tem um pão na mesa? Vê? Aqui tem
o peru, nessa versão era um peru. O peru, que é uma versão bem antiga, eu tinha aqui em casa, minha irmã me emprestou o livro, acho que eu devolvi. Esse, o gato, o porco e o cachorro. Né? O peru, o gato, o porco e o cachorro. No caso, foi colocado o pato na outra versão. E ela estava fazendo um pão e os 4 pintinhos dela. Vê? Então, bem interessante. A gente pode também explorar os outros personagens. Gente, a questão das atividades auditivas. Eu tenho sons lá no site. Depois vocês procuram www.ideiacriativa.org. Tem som de animais, eu tenho fichas também. Para que você coloque o som e a criança identifique qual é o bicho. Né? Então, como tem animais nessa história, a gente tem galinha, tem porco, tem pato, tem gato e tem cachorro. O que a gente pode fazer? A gente pode levar um aparelho de som ou o nosso iPhone mesmo, tá? Quem não tiver iPhone, o seu celular e tal. Então, o que você faz? Você coloca o som, por exemplo, se você chama uma criança e aí você coloca o som da galinha. Aí você pede para que ele pegue a ficha com o animal que fez o som. Pode ser essas aqui mesmo, eu tenho lá no site, você pode imprimir, pode ser essas aqui mesmo, tá? Você corta, nessa versão tinha o rato também, tá vendo? Tem outra versão que já tem o rato. Um rato, um porco, um pato, e aí você coloca o som do animal, o som dos animais, e você deixa as fichas em cima da mesa. E a criança vai ouvir o som e vai procurar o animal, né? Se ela acertar, você faz aquele incentivo, aquela festa que a gente costuma fazer, né? Quando a criança acerta, nossa, que legal. Se ela errar, você tenta novamente. E tenta novamente, até que ela consiga associar o som ao animal. Não desista não, não deixa a criança se frustrar, não deixa a criança pensar que ela não é capaz de identificar. Se precisar, pede ajuda dos outros, mas não pede ajuda dos colegas já instantaneamente, para que a criança não sinta que ela não é capaz. Peça que os colegas esperem a vez deles, e aí você coloca uma vez, 2 vezes, até que ele consiga identificar qual é o animal que faz aquele som. Outra ideia que eu achei legal da galinha ruiva é trabalhar com dobradura. As crianças gostam muito de dobradura, gente. Tem um plano de aula lá no site novaprint.com.br, né? Eu vou deixar também um link para vocês. Que essa imagem que eu vou mostrar agora é desse site, novaprint.com.br. Aí tem /professores, a-galinha-ruiva-ivete-rafa com 2 Fs, né? Então, ó, vê? É um trabalho com dobradura. Uma dobradura de galinha, né? E aqui tem os pintinhos dela, ó, gente. Muito bacana, dá para montar também um mural bem interessante. Ou dá para as crianças brincarem, né? Que eles gostam muito. Aí tem lá também, eles já deixam um molde, ó. Tem um molde. Eu não sou boa de dobradura, tá, gente? Nossa, eu tenho que tentar umas 100 vezes para fazer dobradura. Dobradura que eu consigo fazer bem ainda é barco e balão. Não sou tão boa de dobradura não, mas assim, olha, que espetáculo. É um trabalho muito legal. Dá para fazer para montar um mural, dá para fazer da forma como a professora fez aqui, ó, que é muito interessante. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje. Nós falamos sobre estratégias de ensino com a história da galinha ruiva. Cristiane Ribeiro, que gracinha essa dobradura. É uma gracinha mesmo. Eu achei muito, muito fofa. Ó, aqui ela utilizou olho móvel para a galinha. E mais apenas canetinha para os pintinhos. Olho móvel é caro, gente. E as postas da gente não é muita coisa. Dá para fazer só com canetinha. Não precisa de muito recurso, não. Uma folha de ofício colorida já é suficiente. Se você não tiver como comprar um papel cartão, um papel mais chique, né? Um próprio papel de dobradura, uma folha de ofício colorida aí já cumpre o propósito. E se você não tiver uma folha de ofício colorida, que seja uma folha de ofício normal, uma folha de ofício branca, e que eles pintem, né? Então, assim, cabe aí a gente usar a nossa criatividade, não limitar
E assim, se vocês tiverem mais sugestões com a história Galinha Ruiva, se vocês tiverem propostas de live, vocês deixem aí nos comentários. E numa próxima oportunidade a gente traz novas estratégias, tá bem? E aí a gente ajuda assim um ao outro. Você conta um pouco da sua prática para mim, eu conto um pouco da minha para vocês e a gente vai se ajudando, tá? Um lindo dia para vocês, beijo e até a próxima, tá? Bye, bye!